uma vida dilatada, uma vida repleta de possibilidades ou não. Vai ser desenvolvido os processos de acordo com o que eu penso, com o que eu sinto e o modo como eu ajo. Nós já aprendemos também, por aspectos até interessantes, que a vida vai reagir em relação a mim de acordo com aquilo que eu ofereço para ela. Então, se eu sou uma pessoa que busca estar trabalhando no bem, que procura desenvolver os princípios da caridade, que trabalha no desenvolvimento de virtudes íntimas, naturalmente eu estarei recebendo de retorno as relações ou as energias oriundas desta minha ação. O contrário também é verídico. Se nós tratarmos mal o nosso ser, gerarmos ideias que gerem aí dificuldades para nós e para o nosso semelhante, também haveremos de colher aí as dificuldades. Reencarnações complicadas, processos de acerto, inclusive nós costumamos fazer uma brincadeira, que muitas vezes nós nos casamos numa encarnação, tratamos muito mal a nossa esposa ou o nosso esposo, numa reencarnação seguinte, pede para estar conosco, para que nós possamos ajustar as nossas arestas, e ela reencarna como sua sogra. Aí você sofre para chuchu, porque ela vai sabendo de onde você é e as dificuldades que você gerou para ela, ela vai fazer com que você sofra. Então, se você tem uma sogra hoje, trate-a com muito carinho, deseje o melhor para que ela, na próxima encarnação, não venha e te cobrar aí o que você deixou de fazer por ela, não é? Inclusive, é uma história bastante interessante em que nos é relatado que uma jovem havia casado há pouco tempo e ela não se dava muito bem com a sogra. E em determinado ponto da relação, ela viu que as coisas estavam muito difíceis. Ela pegou e foi até um senhor que era um sábio, uma pessoa que fazia determinadas poções, curava pessoas, e pediu algo para que ela pudesse dar um jeito na sogra. Olha, eu quero dar um jeito na minha sogra porque eu não me dou muito bem com ela. Se o senhor me der algum remédio para fazer com que ela vá embora logo, eu lhe dou muito dinheiro. É uma pessoa abastada e ela pede então para que o sábio lhe dê uma poção para que a vida da sogra tivesse aí um desfecho um pouquinho mais rápido, né? Passado alguns minutos, o sábio pensa, pois bem, eu vou manipular ali o remédio que você quer, a poção que você quer, e daqui a alguns minutos eu retorno e te trago as instruções que você precisa. E assim ele fez. Foi lá no seu laboratório, procurou nas prateleiras lá um vidro e trouxe para ela, olhou bem para ela e falou, olha, aqui tem o que você me pediu. E você vai fazer o seguinte, você vai dar para ela 2 a 3 gotas após a refeição. Tá? Você vai fazer isso todos os dias. E paralelo a isso, você vai tratá-la muito bem. Como assim? Eu tenho dificuldade com ela, como é que eu vou tratá-la muito bem? Ora, se acontecer alguma coisa com ela, e todo mundo sabendo que você tem divergências com ela, logo todo mundo vai culpar você se acontecer algum processo negativo com ela, não é isso? Então, você tratando bem ela não vão poder culpar você. Aí ela ficou empolgada com a ideia, levou o remédio, né? E durante as refeições ela começou a ministrar o remédio para a sogra. Primeiro dia, foi lá, após a refeição, fez um chá e ministrou o remedinho para a sogra. E passou depois disso a conversar mais com a sogra, dar atenção, se esforçar para fazer com que a sogra tivesse a mais bela impressão dela e toda a família. E assim sucedeu durante 2, 3, 4 meses. Depois de 4 meses, ela começou a entrar em desespero, começou a entrar em perfeito desespero, porque ela começou a conhecer melhor a sogra. Começou a perceber que a sogra, nesse período em que ela passou a dar atenção para ela,
passou a conversar com ela, se transformou numa verdadeira mãe, que tinha muito carinho e muito respeito por ela. Desesperada pela atitude que ela já havia tomado, deliberado, foi novamente ao sábio e disse que mudou de ideia. Olha, o senhor, pelo amor de Deus, o senhor me deu um antídoto, porque aquele veneno que o senhor me deu, eu estou dando para ela todo dia, só que agora a coisa mudou. A coisa mudou e eu preciso, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com ela. Mas ele falou, mas por que você não pode fazer isso com ela? Não, porque agora como eu estava tentando destruí-la, e o senhor me disse para me aproximar dela, eu me aproximei. Quando eu me aproximei, eu descobri que era uma pessoa de muito amor e muito carinho, que era uma verdadeira mãe para mim. E agora minha consciência não consegue mais aceitar essa necessidade de destruição dela. O senhor poderia me dar um antídoto para que interrompesse esse processo? Aí ele olha bem para ela, mas agora acho que não vai dar. Mas, por favor, eu imploro, eu pago para o senhor o que for necessário. Ele olhou bem para ela, pois bem, minha filha, você fique despreocupada. O remédio que eu lhe dei foi uma vitamina para que você pudesse fortalecer. E o carinho e a atenção que você deu para ela fez com que você mudasse o seu modo de pensar. Com isso, nós podemos concluir que, antes de você tomar qualquer atitude, é melhor que você conheça, melhor que você saiba. Nunca tire conclusões precipitadas ou nunca haja impensadamente. Não é? Olha que coisa interessante. Ela tinha visto a pessoa que estava à sua volta, a sua sogra, como uma pessoa muito ruim. E, na verdade, era uma pessoa que tinha muito carinho, muito amor. Quando ela passou a conhecer a pessoa, modificou a ideia. Só que ela já havia agido precipitadamente. Quantas vezes na nossa vida nós não agimos com precipitação? Quantas vezes nós não criamos ideias ou conceitos que nos levam a ter dificuldades íntimas, nos levam a ter dificuldades em relação às questões físico-espiritual. Por que físico-espiritual? Tudo que nós fazemos tem implicação espiritual. Nós somos espíritos encarnados. Como espírito encarnado, nós atraímos e temos relações entre nós e os espíritos que fazem parte do nosso modo de ser ou da nossa estrutura familiar, vamos dizer assim. Então, nós podemos perceber que o foco de atração espiritual sou eu, aquilo que eu faço. Então, muitas vezes a pessoa vem e queixa-se, puxa, eu estou com um problema obsessivo, eu estou com um encosto. Eu estou com encosto e eu preciso me livrar do encosto. E muitas vezes ela bate na casa espírita e a casa espírita tem todo um cuidado com isso. Porque o primeiro passo que vai se fazer na casa espírita é orientá-lo, para que ele perdoe, para que ele ore, para que ele peça a Deus que o ajude. Porque na verdade, muitas vezes, o devedor não é o espírito, o devedor é o encarnado. Porque muitas vezes ele lesou o outro em outras encarnações. E se a lei que rege a vida permite que nós tenhamos esse processo, porque em algum momento nós falhamos. O que é difícil para nós é admitir isso. Porque muitas vezes nós queremos fazer com que as nossas dificuldades sejam culpa do outro. E não fazemos o trabalho que nós deveríamos fazer conosco mesmo. O trabalho de perdoar, o trabalho de auto-perdão. Então nós precisamos, de certa forma, refletir nas lições que nos são concedidas. Eu estou com um encosto. Não é? Por que ele se aproximou de mim? Em que momento eu deixei aberta a porta para que ele adentrasse? O que será que eu fiz para que estivesse envolvido nesta situação? Quando nós começamos a questionar, as portas do pensamento, as ideias começam a fluir, nós trazemos para perto de nós os nossos mentores, ou o nosso anjo guardião, como queira, e ele passa a nos orientar lá no nosso íntimo. Existe uma voz que conversa conosco naturalmente. Não é? Essa voz, muitas vezes, é a voz do nosso benfeitor, concitando-nos a fazer o certo. O que é complicado é que muitas vezes nós abafamos essa voz.
porque nós deixamos fluir dentro de nós os sentimentos nocivos. E sentimentos são esses? Orgulho, vaidade, raiva, desejo de vingança. Esses sentimentos fecham a porta da nossa ligação espiritual com os nossos mentores. E aí não conseguimos ouvir as vozes que nos orientam para que nós possamos ter ali resolvido ou resolvida a situação. Então, quando nós estamos envoltos a dificuldades, seja ela no campo espiritual ou no físico, não é para que nós nos queixemos ou reclamemos, mas para fazermos uso da nossa inteligência e sairmos em busca de respostas para que nós possamos corrigir a problemática. Deus nos coroou ou nos concedeu a inteligência, e a inteligência deve nos levar a encontrar respostas para nós mesmos. Jesus é muito pródigo em suas informações, quando ele nos diz para que nós vigiássemos, quando ele diz para que nós orássemos, quando ele disse para que nós tivéssemos pensamentos positivos, que nós fôssemos mais pacientes e tolerantes. Ele não está fazendo um receituário apenas de uma religião que seja, como vamos dizer isso, externa, mas uma religião que seja interna, que transforme-nos de dentro para fora, para que nós não tenhamos mais envolvimentos com dificuldades, envolvimento com problemas ou recapitulação de processo. Certa feita nós conversávamos com uma amiga e ela nos dizia que muitas vezes em algumas sensações do seu cotidiano ou nas relações que ela ensejava com pessoas, ela sentia muitas vezes que aquelas situações já haviam acontecido com ela em algum momento. O que nós chamamos na doutrina de déjà vu ou déjà vu, aquela sensação de que você está vivenciando alguma coisa que você já vivenciou em algum momento. E aí, conversando com ela, nós percebemos que alguns processos são repetições de encarnações passadas. Às vezes a gente quer lembrar de uma encarnação passada do que a gente fez e não percebe que em alguns momentos da nossa própria vida nós temos contato que dão essa sensação de que você está repetindo situações, o que nós chamamos de déjà vu. Os imortais nos ensinam que nós muitas vezes sentimos isso porque são processos que nós não resolvemos numa encarnação, ou são processos que nós adiamos a solução, ou são processos que nós estamos repetindo mesmo em locais, em lugares onde nós já vivemos, em contato com pessoas que nós já tivemos a oportunidade de conviver. Às vezes você está no trabalho, começou um trabalho novo, numa reunião onde você vai discutir uma situação de trabalho,